Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre crase. Na verdade, é bom entender, crase não é o nome do acento. Então, você não vai dizer, ele tem o acento crase. Não. Veja, o nome do acento é acento grave. Crase, na verdade, é o fenômeno. Aqui na gramática você vai aprender que crase pode ocorrer por dois motivos. Duas regras, portanto, justificam o uso do acento grave indicativo de crase. A primeira regra tem a ver com o fenômeno fonético, ou seja, o encontro de um A com outro A. O encontro de uma preposição A com outro A, que seja artigo, pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, enfim. Então, estamos falando agora da primeira regra. E a segunda regra seria o acento grave das locuções femininas, ou seja, o acento das expressões femininas que devem vir com o acento grave. Por exemplo, se eu digo, ele vive à toa, este à toa tem acento por quê? Porque é uma locução feminina. E para se mostrar que se está diante de uma locução, deve-se usar o acento grave. Neste segundo caso, quer dizer, nesta segunda regra, que é a regra das locuções, não teríamos o que há no fenômeno, ou seja, no fenômeno é o encontro de um A com o outro. No segundo caso, não. O acento das locuções é o acento diferencial, ou seja, não é um A que se encontra com o outro, é um acento que mostra que estamos diante de uma expressão, portanto, deve ser diferenciada do que não é expressão, por isso o acento. São duas regras, portanto, e você vai ler isso com muito cuidado aqui na gramática. Agora, eu trouxe uma questão para você, bem legal, porque ela trabalha também, ela lida com o acento facultativo. Vamos a ela? Vamos lá? Então, o enunciado diz assim, a alternativa em que é facultativo o uso do acento indicativo de crase na palavra sublinhada em passagens do texto é. Então, a banca quer o acento opcional, o acento facultativo. A resposta é letra B. Eu vou falar de cada uma delas, vamos lá. A letra A, o acento é proibido. Por quê? Porque desde já é uma preposição. Então, não posso colocar outra preposição aí, né? Desde é uma preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde. Então, este A que virá depois de desde só pode ser artigo, sem acento, portanto, o acento é proibido. Na letra B, temos o até. E você vai ver aí na teoria de crase que o até é a única preposição que aceita a preposição a depois. Então, aceita, tá? É facultativo, não é obrigatório usar o acento, mas você pode. Por isso a resposta é a letra B. Quero que você observe o seguinte, sem o acento, como está, da forma como está na letra B, o A é artigo. Tudo bem? É só artigo. Mas se você colocar o acento grave, passa a ser o quê? Preposição mais artigo. Então, o acento é opcional, facultativo. Tá certo? Na letra C, não posso usar o acento no AS. Por quê? Porque eu já tenho para. Eu já tenho uma preposição. Porque eu vou usar outra. Aliás, a letra C tem o mesmo raciocínio da letra A. Na letra D, veja, quanto a, estamos diante de uma preposição que rege o quanto, quanto a. Quanto pediu preposição a. Só que meus filhos não vai aceitar artigo feminino a. Então, este a aí é só preposição, o acento é proibido. Na letra E, veja, nós temos o verbo abrir, que não pede preposição. O verbo abrir é transitivo direto. Quem abre, abre as asas, abre o portão. Não pede preposição, portanto, esse as aí é só artigo, sem acento grave indicativo de crase. Por isso a resposta foi letra B. Tudo bem? Então, veja, fechando aqui a questão, eu aconselho que você estude com muito cuidado, mas assim, crase é assunto para aproveitar. Acabaram aquelas regras no passado, estudava-se esse tópico com muita memorização. Você viu aí que só existem duas regras mesmo. E essa é a melhor notícia em relação a esse assunto.
Só existem 2 regras para crase. Bem, então continue aí treinando com as questões que eu trouxe para você e já já eu volto resolvendo outra. Até já!